O ministro Flávio Dino do STF manteve a suspensão do pagamento das emendas de comissão da Câmara dos Deputados. Ainda assim, Dino autorizou a liberação excepcional de parte do dinheiro para evitar o que caracterizou como insegurança jurídica. O Senado foi muito comemorado, Juliana, pelos deputados, porque eles estavam ali desconfortáveis com o fato de que apenas uma das casas havia sido acionada pelo ministro Flávio Dino. É como se o Senado fosse o bom moço e a Câmara dos Deputados cumprisse o papel de vilão nessa história. Olá, sejam bem-vindos ao canal Política em Ação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se de se inscrever no nosso canal. O ministro do STF, Flávio Dino, manteve o bloqueio de parte das emendas parlamentares e pediu para a Polícia Federal investigar transferências feitas pelos deputados. Ao todo, 5.000 emendas PIX podem entrar na mira das investigações. O ministro Flávio Dino do STF manteve a suspensão do pagamento das emendas de comissão da Câmara dos Deputados. Ainda assim, Dino autorizou a liberação excepcional de parte do dinheiro para evitar o que caracterizou como insegurança jurídica. O repórter Pedro Teixeira explica pra gente essa decisão direto de Brasília. Muito boa noite para você, Pedro. Tudo bem, Estevão? Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Na decisão de 12 páginas, o ministro Flávio Dino explicou que ele autorizou o pagamento de emendas que já estavam empenhadas ou que eram direcionadas para as áreas da saúde. Por quê? Porque, no entendimento do ministro, pode haver algum tipo de insegurança jurídica se essas emendas não forem pagas, porque tem prefeituras, por exemplo, empresas, trabalhadores que estão aguardando o pagamento destas emendas para receber por serviços prestados. Por conta disso, ele autorizou o pagamento destas emendas. O que não fica claro ainda, Estevão, e o próprio governo está tentando entender, é se as emendas bloqueadas na última segunda-feira, portanto, o valor de 4,2 bilhões de reais que foram bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino, poderão ser em partes pagos, porque fica a dúvida com relação à data do empenho destas emendas. De qualquer forma, na decisão, o ministro diz que, por conta do descumprimento das determinações com relação à transparência para o pagamento de emendas parlamentares, permanece bloqueado o pagamento desses 4,2 bilhões de reais, desde que estas emendas estejam fora destas duas exceções que foram abertas pelo ministro, portanto, emendas direcionadas para as áreas da saúde e também emendas que foram empenhadas antes do dia 23 de dezembro. Essa é uma discussão bastante complexa. Ele, por exemplo, nessa decisão abre exceção com relação ao pagamento de emendas parlamentares para a área da saúde, que podem ser empenhadas até o dia 10 de janeiro. Está todo mundo aqui em Brasília, Estevão, tentando entender. De qualquer forma, na decisão do ministro, ele não acatou o pedido feito pela Câmara dos Deputados e manteve o bloqueio das emendas de comissão. O ministro disse que não há a devida transparência sobre a aplicação das emendas e quanto ao destino do dinheiro. Suspeita ainda de envolvimento de lobistas no processo de distribuição das emendas. A gente, inclusive, segue nesse assunto, emendas parlamentares, com análise aqui ao meu lado, Pedro Venceslau, nesse plantão de reta final de 2024. Reta final com os problemas que começaram lá em abril de 2024, como disse a Luciana. As emendas parlamentares colocando todo mundo nesse imbróglio, executivo, legislativo, judiciário. Mas agora, Pedro, a gente tem um posicionamento do Senado, que foi pressionado pela Câmara a se colocar nessa discussão e, como trouxe a Luciana, se posicionou. Disse que não tem irregularidade. O que isso significa, o posicionamento do Senado em meio a esse imbróglio? Olha, o ministro Flávio Dino havia dado um prazo ali de 10 dias para o Senado se manifestar, eles não precisaram de todo esse tempo. E essa decisão, esse posicionamento do Senado foi muito comemorado, Juliana, pelos deputados, porque eles estavam ali desconfortáveis com o fato de que apenas uma das casas havia sido acionada pelo ministro Flávio Dino. É como se o Senado fosse o bom moço e a Câmara dos Deputados cumprisse o papel de vilão nessa história. E eles comemoraram muito, segundo me enviou agora há pouco uma mensagem, um dos líderes partidários que estão ali da cúpula da Câmara, porque o posicionamento do Senado é muito similar ao posicionamento da Câmara. A tensão está forte entre os dois poderes. O que você acha? Será que o ministro vai esticar ainda mais a corda? Deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo!